E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O episódio de hoje da minha biblioteca para Sul, ele é muito especial. Ele tem um motivo muito especial de eu estar gravando este episódio. Inclusive, foi uma releitura que eu fiz para gravar este episódio. Então, hoje nós vamos falar sobre As Veias Abertas da América Latina. O livro de hoje é um livro escrito pelo Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, talvez o seu professor de história já tenha comentado alguma coisa sobre ele, o que é muito importante, muito interessante, tem muitas coisas muito legais assim que a gente consegue extrair do livro para o nosso dia a dia. Mas ele foi escrito pelo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ele nasceu em Montevidéu, mas ele viveu exilado na Argentina, onde ele escreveu vários livros e chegou até a receber algumas premiações. E esse livro é um dos livros, acho que mais famosos dele aqui no Brasil, pelo menos. É o terceiro livro dele que eu tenho na minha estante, que eu já li. E este ano, agora no mês de abril, eu fiz uma releitura desse livro e aproveitei e coloquei os vários post-its, fora algumas marcações que eu já tinha feito da minha primeira leitura, com algumas anotações nas laterais, e acrescentei um pouquinho dessas, de uma visão, da Juliana de 2021, porque eu já li esse livro acho que em 2010, 2011, então assim, já tem um tempo, que eu li o livro. E eu deixo ele de indicação hoje porque é um livro que traz características muito importantes, onde todo brasileiro deveria ter acesso. Ele ajuda você a pensar um pouquinho sobre algumas questões importantes, sobre ditadura militar, organizações do governo, por exemplo, são pontualmente colocadas aqui de um jeito muito interessante. Ele traz toda essa história da América Latina e de como ela sofreu as ações imperialistas, principalmente aí dos Estados Unidos. Ele começa falando da parte da colonização, dos espanhóis aqui, e depois ele põe as ações imperialistas dos Estados Unidos. Se você não lembra o que é um imperialismo, gente, dá um Google aí, pesquisa. Se você é aluno ainda, tá na fase aí de ensino fundamental, ensino médio, é algo que você precisa saber, hein, meu amigo? Principalmente se você tá no 9º ano e no ensino médio. Então se liga aí, vai dar uma olhadinha lá o que é essa ação imperialista, tá bom? Vai lá olhar para você se dar bem no vestibular. Mas basicamente o imperialismo são ações de países, no caso aí da Europa e dos Estados Unidos, e a gente pode contar o Japão também, a hegemonia que esses países colocam em países menores. No caso, todo o campo de atuação dos Estados Unidos, um campo bem próximo, somos nós aqui, América Latina. Então ele vai trazer para cá os seus produtos industrializados, vai vender o modo de vida americano e nós vamos consumindo. Também tem algumas ações imperialistas um pouco mais, que geram um pouco mais de violência, porque elas não são tão indiretas desse jeito, mas você tem já uma interferência no governo, você tem uma interferência na economia daquele país e, claro, se aquele país tem alguma coisa que os Estados Unidos quer como algo para explorar, como matéria-prima, ou algum metal precioso, ou inclusive poder instalar as suas indústrias, as suas empresas nesses países, ele não vai perder essa oportunidade. E o Eduardo Galeano coloca isso com uma linguagem muito acessível para qualquer pessoa conseguir ler e entender o que ele está falando. Ele vai trazer números de lucro que os Estados Unidos teve, ele vai trazer o nome dessas empresas específicas para ações específicas e como que essas empresas que são colocadas pelos Estados Unidos nesses países, elas vão acabar com a economia local. E ele cita exemplos da Bolívia, do Paraguai, ele cita exemplos do Peru, cita o Brasil também. E ele vai passando por vários governos, como vários governos durante toda essa fase imperialista, mais forte, mais marcante,
se permitiram ser influenciados e como que eles venderam os seus países aos Estados Unidos, né? Então isso caracteriza muito, principalmente os países que são pobres aqui na América Latina. E você vai ver que são países que eram extremamente ricos e por conta dessas ações imperialistas são países que o governo foi vendendo, né, as suas riquezas, foi permitindo, concedendo o lucro excessivo para os Estados Unidos e nada ficando aqui para o país, e isso trouxe muito da situação, né, social e econômica que os países latino-americanos vivem hoje. Então, é importante a gente conhecer a história, né, para a gente entender quais dessas ações estão acontecendo hoje, quais dessas ações a gente pode falar que tem características parecidas com aquelas que já aconteceram. Ele vai falar das ditaduras nos mais variados países latino-americanos, inclusive no Brasil, quais foram as ações, o que eles fizeram, e ele vai desnudando, ele vai tirando essa maquiagem bonita que algumas pessoas acham que a ditadura teve, ou que alguns outros governos super exaltados e adorados tiveram, e passa a trazer um pouco mais da realidade. Todas as formas de governo, todos os governos, eles vão ter pontos bons e pontos ruins. E a ideia do Eduardo Galeano aqui com o livro é de deixar isso claro, de mostrar, sem defender bandeira A, bandeira B ou bandeira C, mas de deixar claro e fazer você pensar. É importante, né, que um cidadão do país pense. Tá faltando, né, isso. E é um livro que vale muito a pena ler, então leia. Não fica falando por aí só que você leu, ou que pior ainda, que você releu. Leia de verdade, porque é um livro que vai te abrir os olhos para muitas questões, para as nossas questões políticas atuais, para questões de vestibular, entender conceitos que você via na escola e falava, para que eu tenho que entender tudo isso, né? Ele vai fechando esses insights e vai te ajudando a compreender um pouquinho melhor as políticas que aconteceram na América, inclusive no seu país. Então, fica a dica aí da minha biblioteca para sua dessa semana. Espero que você aproveite a leitura. E galera, bora ler, hein? É um livro muito especial. Não fica só aí espalhando para rede social que você leu para bancar o intelectual, não, tá bom? Vai ler de verdade porque ó, é um livro que vale muito a pena, beleza? E se você já leu, deixa aí nos comentários se você gostou, se não gostou. Qual parte você achou mais interessante, ou se tem alguma coisa que você não entendeu e gostaria da ajuda de uma professora de história, então deixa aí a sua pergunta aqui, na medida do possível a gente vai entrando em contato e eu posso te ajudar, tá bom? Se você ainda não segue ou não conhece, Passeios e Leituras tem um canal no Telegram, onde esses links são enviados diretamente para lá, também tem o podcast falando histórias com assuntos muito legais e curiosidades, coisas interessantes e super aleatórias. Então se você curte ouvir podcast, segue a gente lá no Falando Histórias, vou deixar os links aí na descrição, tá bom, do vídeo para você. E siga a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, Passeios e Leituras. Bem pessoal, ficamos por aqui, espero que você leia esse livro e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!